especulação sobre mim, sobre o que eu estou fazendo, porque eu sumi, e dentro dessas especulações estão surgindo muitos achismos, calúnias, mentiras e todo tipo de coisa diabólica que possam imaginar, né? Trabalhos espirituais para me parar, para fechar meus caminhos. Eu sinto te dizer, meu amor, nada vai me parar. Porque agindo Deus, quem impedirá? E enquanto vocês estão fazendo tudo isso, eu estou aqui orando por vocês. Porque ao contrário de vocês, eu não desejo mal de ninguém. Eu não estou pelo meio da rua me metendo na vida de ninguém. Eu estou quieta na minha casa, estudando e a cada dia mais próxima do meu Pai. E nada vai impedir isso, e nem ninguém. A minha história começa lá atrás, né? Lá na infância, onde eu sofri coisas, passei por coisas que destruíram a minha alma, destruíram meu coração, a minha esperança na vida, destruiu tudo. Mas eu era só uma criança. Se trata de mim, então se eu estou falando de mim, eu tenho o direito de falar o tamanho da minha dor. E é uma coisa que o ser humano precisa aprender urgentemente, é parar de colocar tamanho na dor dos outros. Porque se você não está sentindo, não diga que o outro está de frescura, que é palhaçadinha. Ai, que besteira, a pessoa vai lá, te ofende de diversas formas. E aí quando você se irrita, que besteira, que frescura. Não, é crueldade da parte de vocês. Com diversos transtornos mentais causados por abusos de diversas fontes, né? Abusos não são só sexuais, embora tenha ocorrido também. Oi, gente, tudo bem? Estamos voltando aqui com o nosso vídeo. Vocês estão bem? Espero que sim. Boa noite a todos, tá? Ai, gente, esse vídeo é difícil, sabia? Olha, quem teve pais amorosos, né? Quem teve uma mãe carinhosa, protetora, né? Pode achar estranho saber ou admitir que tem mães que maltratam os filhos, que tem mães que fazem muito mal aos seus filhos. Todos nós crescemos ouvindo que a gente tem que honrar pai e mãe, que os pais são as pessoas que mais nos amam na vida, que são as pessoas que mais nos protegem, que nunca vão deixar nada de mal acontecer com a gente, né? E que tudo que eles fazem é em nome do amor incondicional de pai e de mãe. E é assim para a maioria das pessoas, ainda bem. Geralmente os pais são protetores, sim, a imensa maioria são pais que amam seus filhos, mães que amam seus filhos e fazem qualquer coisa por eles. E nós temos que honrar pai e mãe, sim. Mas e quando uma pessoa não teve uma infância segura, com amor? Como é que fica, né? Então hoje nós vamos falar sobre características da mãe narcisista. Tem muitas coisas para se falar sobre a mãe narcisista. O narcisismo é um transtorno, né? Então é uma coisa bem difícil de lidar. Elas são abusivas, né? Tudo que elas fazem é em nome de ser mãe. Eu sou sua mãe, eu posso fazer isso com você. Tem mães que surram os filhos, que judiam, que às vezes não alimentam, ficam fazendo experiências com os filhos. O filho não entende nada, ele é pequenininho. E junte-se a isso o fato de você ser dependente, porque nós humanos somos dependentes dos pais, né? Até uma certa idade. A gente não sobrevive se não tiver cuidados. Então, aquela pessoa que está lá para te proteger, quando ela não cumpre esse papel, realmente dá um nó na cabeça do filho. Elas não respeitam limites e privacidade.
ela mexe nas coisas dos filhos sem o consentimento, elas dão coisas para os outros, de roupa, de pertences pessoais, coisas que os filhos gostam, ela se desfaz, ela pega de volta dizendo que aquilo não é do filho, ela fala coisas pessoais para as pessoas, coisas dos filhos, né? Coisas constrangedoras, elas falam. E se você tenta ser independente ou se você insiste em alguma coisa, existe a punição, né? Qualquer tentativa de autonomia é punida. Ela gosta de penetrar nos teus sentimentos mais negativos e ruins e dolorosos para usá-los contra você. E tudo isso é feito sem o menor constrangimento, como se tudo aquilo fosse absolutamente natural. Ela elege um ou mais filhos para serem os filhos de ouro e sempre tem um filho que é o bode expiatório. A narcisista, ela se identifica com o filho de ouro, né? E concede privilégios a ele enquanto ele fizer tudo aquilo que ela quer, enquanto que o bode expiatório não tem necessidades, não tem proteção ou reconhecimento. Ele é o culpado de tudo que acontecer de errado na família ou em qualquer situação. Ela faz toda a projeção negativa no filho que é o bode expiatório para não se enxergar. Ela destrói as relações familiares, porque ela cria disputa e rivalidade entre os irmãos. Ela joga uns contra os outros. Ela desvaloriza e critica o tempo todo. Ela te mostra de todas as formas que ela te considera menos que os outros irmãos. Sabe, você é a problemática, você é a que faz confusão, você é a rebelde. Ela cria isso. E se você conta que para ela ou para alguém, algum irmão, que alguém está te maltratando, ela fica do lado dessa pessoa que está te maltratando, mesmo que ela nem conheça essa pessoa. Ela ignora as tuas opiniões, as tuas acusações e as tuas dores. Ela minimiza toda e qualquer possibilidade de você, de ter os seus sentimentos olhados por ela. Ela não cuida do filho que ela elege como bode expiatório. Agora, vocês imaginam como é que fica a cabeça de um filho? Porque ele começa a achar que ele tá maluco, né? Ela é mãe não faz isso, mãe é boa, mãe cuida, mãe ama, mãe é santa. Socialmente, nós temos a tendência a santificar as mães. Só que a gente esquece que se uma pessoa tem um transtorno mental, ela vai ser uma mãe com esse transtorno mental. Isso que é complicado. Então, ela fala que você é maluca, que você tá louca, né? Que você tá inventando coisas, porque a típica mãe narcisista te faz parecer louca, né? Se você confrontá-la, se você falar, olha o que você está fazendo comigo, ela fala que você está imaginando coisas, nossa, que imaginação fértil a sua, né? Que você adora fazer com que ela pareça uma mãe ruim, que você a tortura, mas na verdade é ela quem faz isso. Depois que ela tiver construído essas fantasias sobre as suas distorções emocionais, ela vai contar para todo mundo que está preocupada com você, que ela é uma vítima sua, que ela não sabe mais o que fazer, que ela está sofrendo injustiças de uma filha cruel. Então ela vai minando a sua credibilidade. Ninguém da família passa a acreditar em você porque ela é a vítima, ela é a sofredora, ela se alimenta disso. Ela representa o papel da vítima abnegada da filha problema. Né? E aí ninguém acredita em você. Ela é invejosa, ela mente muito e ela é insegura. Toda vez que você consegue algo bom, ela fica com muita raiva e inveja. Né? Ela não consegue elogiar a beleza da filha ou das noras. Ela não vibra com as suas conquistas. Por quê? Porque ela é insegura. A autoestima dela é baixa e ela tem a essência invejosa. Ela fala mentiras porque é uma das formas como ela cria conflito na vida dos que estão ao redor dela. Ela nunca lembra das coisas ruins que ela fez com você. E ela mostra sofrimento e vitimização quando você aponta. Só que as coisas que ela acha que você faz errado ou que ela diz que você faz errado, ela não esquece e fala o tempo todo sobre isso. Ela tem sempre que ser o centro das atenções. Essa necessidade é um traço que define as mães narcisistas. Seus filhos existem para ser fontes de adoração e atenção. Ela manipula suas emoções para se alimentar dessa dor. Elas são egoístas. Tudo que importa é o que elas sentem e o quanto elas sofrem. Tudo tem que girar em torno delas. A mãe narcisista geralmente passa as responsabilidades dela para você, uma parentalização. Você tem que cuidar dos irmãos mais novos, você tem que fazer as tarefas domésticas. Você nunca teve autorização para sentir raiva, carências, queixas ou problemas.
Ela não permite, porque ela é que só ela pode ter tudo isso. Ela projeta, gente. Ela vai colocar o seu próprio mau comportamento e o caráter dela e os traços em você. Assim ela pode negá-los em si mesma e punir você. Entendeu como é que funciona? Ela projeta tudo de ruim em você, aí ela se exime, é você que tem tudo aquilo. Mas ela está fazendo uma projeção do que tem nela em você. Ela nunca admite o que faz. Não espere que ela admita, que ela se arrependa, que ela se desculpe. Ela não vai fazer isso, porque ela é que se sente vítima de tudo e de todos. Como proceder? Ninguém espera receber isso de uma mãe, não é verdade? A mãe é sinônimo de amor, de proteção, de carinho. E toda criança precisa e merece tudo isso. Mas o relacionamento de filhos com mães narcisistas não é assim. Eles crescem carentes, confusos e culpados. Eles crescem com um vazio no coração, com a sensação de que eles deveriam ter recebido mais amor e atenção, e eles se tornam reféns dos pais. Eles buscam esse amor por quase a vida toda e têm dificuldades em confiar e acreditar que eles podem ser realmente amados. Porque eles não receberam o amor nutriz, o amor básico, né? A gente aprende a se gostar, a gente aprende a fazer trocas emocionais através do amor dos pais, da proteção dos pais. Filhos de mães narcisistas, eles cresceram sob uma sombra feminina ameaçadora, baseado no controle, na desvalia, na desvalorização, com a projeção negativa de uma mãe insegura, invejosa e vitimizada. A mãe narcisista é um dos perfis mais complexos e prejudiciais que nós podemos encontrar. Ninguém assimila bem uma mãe com esse comportamento. O pai pode até exercer um certo controle sobre essa mãe, né, diminuindo um pouco o controle que ela faz na família toda, mas ele pode se omitir também. A personalidade narcisista é um transtorno, né? Mas muitas mulheres podem apresentar características desse transtorno e ainda assim serem funcionais a nível pessoal e social, né? Mas elas têm incompetência para criar e educar um filho. O narcisismo materno, ele atropela o vínculo entre mães e filhos. Os filhos também sofrem com mães assim, não são só as filhas, né? O problema é que as filhas sofrem mais porque elas usam as meninas para projetarem a si mesmas. E a mãe vê as filhas como uma extensão delas mesmas, né? E também como uma ameaça. Ela exigirá a atenção constante da filha e ela terá que cumprir expectativas, ela não vai poder se destacar em excesso em nada para não ofuscar a mãe narcisista. Para tudo isso, essas mães não hesitarão em manipular, humilhar e enfraquecer a autoestima das filhas. Elas são criadas com traumas, com inseguranças, né, com acúmulo de emoções enterradas, deturpadas, negadas, porque a gente aprende que é muito errado a gente não gostar da mãe, a gente ter medo da mãe, a gente desejar que a mãe morra, né? Nossa, isso é pecado. Só que só quem foi criada dessa maneira é que pode falar. É muito simples quem teve uma mãe maravilhosa falar onde já se viu, que coisa horrorosa. Mãe é mãe. É complicado, né? Só quem passou é que sabe. E esses filhos criados nesse ambiente, com esse tipo de mãe, eles têm que se livrar da culpa, da vergonha, dos efeitos da codependência. E isso não é fácil, né? Porque ela apanhou a vida inteira, levou bofetadas na cara, foi humilhada por uma pessoa que ela tem que amar. Porque é socialmente correto, ela tem que amar a mãe. Mãe a gente ama, como que você vai ser malcriada com a mãe? Temos que respeitar os mais velhos? Temos, né? Mas está no estatuto da criança e do adolescente, a criança também tem que ser respeitada. Isso não é fácil de superar, mas a recuperação existe, gente, com ajuda adequada. Existem terapeutas especializados nesses casos. É preciso desvincular dessas mães, estabelecer limites, né? Precisa aprender a se priorizar, a respeitar sua autonomia, sua liberdade, entender que o problema é da mãe, que é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que tem um transtorno. Antes de ser mãe, ela já era assim, ela vai ser uma mãe com esse transtorno e que vai prejudicar muito a cria. E que o fato dela não ter recebido amor não a torna indigna de ser amada. O problema não é dela, ela não foi amada por uma circunstância, mas ela é merecedora, digna e maravilhosa e merece amor.
né? Ninguém dá o que não tem. Infelizmente, você teve essa mãe, né? Muitas pessoas falam, essa mãe também não teve, então não tinha para dar. Não é bem assim, né? Uma mãe narcisista, uma mãe tóxica a esse ponto, pode ter sido muito amada pela família, né? É uma coisa da personalidade dela, é uma deturpação da personalidade. E se você foi vítima de uma mãe narcisista, então ressignifique a tua história. Dê para os teus filhos, os filhos que você tiver, o que eles merecem, mesmo que você não tenha tido. Eu tenho certeza que você sabe amar. Né? Se você conseguir perdoar e conviver com essa mãe, melhor para você, porque é muito ruim a gente ficar com tanta mágoa, né? Agora, se você também não conseguir, se afaste, respeite seu tempo, tudo tem um tempo. Talvez um dia você consiga conviver com a sua mãe, talvez um dia você consiga chegar perto dela, mesmo sabendo que só vai vir críticas e humilhações, e você olhar para ela e falar, não me afeta tanto. Não me afeta mais da maneira como afetava, né? Vai buscar aquela criança perdida, desesperada e veja que adulto que você se tornou, que adulta que você se tornou, que pode se amar, pode amar alguém, pode ser amada. Ressignifica a sua vida. Você merece amar e se respeitar. Olha, gente, é triste, né? Mas não é toda mãe que ama, não é toda mãe que cuida e não é toda mãe que respeita os filhos que tem. Eu espero que poucas pessoas no mundo, eu acho que ninguém merecia ter uma mãe assim, porque mãe é muito gostoso, né? Mas infelizmente elas existem, tá? Um beijo para vocês, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido, né? Eu espero que quem teve uma mãe maravilhosa agradeça por isso, e as que não tiveram, que tiveram uma mãe narcisista, consigam melhorar seu futuro, seu presente, com muito amor próprio, tá bom? Beijo para vocês no coração, deem o seu likezinho, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Mas os abusos são de diversas formas. Você ouvir de uma pessoa que você ama que você é um inútil é uma crueldade tão grande que aquilo fica. Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje nós vamos estar aqui com uma série de vídeos sobre transtornos de personalidade narcisista, antissocial ou simplesmente relações abusivas ou tóxicas. E gente, a pergunta de hoje é, Adriana, e quando a narcisista é a própria sogra? Gente, primeiro, é o inferno na Terra. Ela vai infernizar a vida da vítima, que é o próprio filho, e da mulher do filho, né? Da nora. Então é muito complicado, porque ela vai se meter na vida dos dois. Ela não vai deixar os dois em paz. Ela vai manipular o filho, que é a vítima principal, né? Ela vai fazer com que ele acredite que ela se mete na vida dele porque ela o ama, e porque ela quer protegê-lo das garras da mulher, que esta sim é perigosa, só que não. E por que eu estou falando da mãe narcisista com um filho homem vítima? Porque geralmente o que acontece? Os homens têm mais dificuldades de compreender essa relação. Eles têm mais dificuldade de entender que não é amor, que é manipulação, que é controle. Eles pensam que é ciúme. Eles pensam que a mãe não aceita o relacionamento porque o ama muito, tem ciúme. Mas, gente, não é. É puro controle, manipulação e crueldade. A mãe narcisista, ela age como se o filho fosse propriedade dela. E por isso que ela inferniza a vida da nora, tá? Então, ela quer o que ele pode proporcionar a ela. Ela quer o suprimento, que pode ser dinheiro, algum benefício, atenção, cuidado, alguma coisa que seja cara a ela, que seja importante para ela. Ela não aceita que ela não seja o centro da vida do filho, a pessoa mais importante. Não é a nora, quer dizer, a mulher do filho que é mais importante para ele. É ela. Não são os filhos do filho que é mais importante para ele. É ela. Então ela vai criar uma relação de codependência, ela vai fazer alguma coisa para que o filho precise estar nesse relacionamento e que não enxergue que
ela é a manipuladora, ela é a pessoa má, ela é uma pessoa disfuncional. Agora, claro que ela vai fazer todo um papel de vítima. É a nora que não gosta dela, a nora é que quer o filho dela só para ela, porque ela faz tudo por essa nora, só que não. Então, muito cuidado se você se percebe numa relação dessa forma. O que eu te oriento? Conversa, né, com o seu esposo, conversa com ele, troca uma ideia, começa a mostrar fatos, com cuidado, porque se ele não enxerga, ele pode se voltar contra você. Mas se você tiver uma relação madura, se você tiver uma relação saudável e ele perceber que de fato a mãe tem atitudes abusivas, intrusivas, tóxicas, ele vai começar a te dar ouvidos através de fatos. E muito cuidado, porque esta pessoa, esta mãe, esta sogra pode acabar com o relacionamento de vocês. Eu já vi isso acontecer. Então, fique atenta, entre em diálogo e, de fato, mostre o que você realmente percebe, tá bom? Através de exemplos, através de situações. E aí sim, você vai poder criar um canal aberto com o seu esposo, né? Se ele também for uma pessoa saudável, digamos assim, se ele não for um narcisista, e ele vai enxergar isso e você vai apoiá-lo para que vocês possam se fortalecer dentro dessa relação e não permitir esse abuso. Tá legal, gente? Você não presta pra nada, porque você vai acabar igual fulano e ciclano. Pois bem, tudo que vocês me desejaram pode ter acontecido por um período de tempo, mas agora eu acordei. Agora Jesus me mostrou qual é o meu verdadeiro valor. E Satanás não vai mais me enganar através da boca de vocês. Eu peço perdão aos que nunca falaram mal de mim, nunca tentaram me diminuir, porque tiveram sim pessoas que Deus botou no meu caminho para me reerguer, para me dar força, para me mostrar que eu tinha luz, quando todo mundo à minha volta dizia que eu só tinha trevas. E se eu tivesse acreditado, eu estaria morta agora. Mas eu não só tenho luz, como eu sou a própria luz. Vocês querendo ou não. Porque eu só me importo com as opiniões das pessoas que querem o meu bem. Quem serve ao inimigo e fica de fofoquinha, de intriga, inventando coisas, botando umas pessoas contra as outras. Tudo isso é diabólico. Não adianta ter a palavra de Deus gravada na mão, gravadinha na boca, se o coração está em trevas. Eu tenho certeza que você sabe que passar por uma situação de abuso físico, psicológico ou sexual é algo extremamente traumático para qualquer pessoa. Mas você sabe qual que é o efeito, qual que é a sequela que isso deixa para você na vida adulta? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dizer
como que esses 3 traumas, essas 3 formas de abuso podem impactar na sua vida adulta. E esse é um assunto que ele é bem delicado, porque muitas vezes a pessoa que passou por uma situação de abuso, ela tende a querer até minimizar um pouco daquele impacto na vida dela. Às vezes ela era muito pequena, né, ou não lembra direito, sabe que houve alguma coisa, mas não sabe direito, ou convive com a pessoa que abusou dela, e às vezes ela tenta diminuir o efeito daquele trauma, e muitas pessoas dizem assim, olha, Janda, eu vivi aquilo, mas eu não sinto que isso traz algum tipo de problema na minha vida, eu sinto que eu passei bem por isso. E o que eu quero te dizer é que ninguém passa ileso por abuso físico, psicológico ou sexual. Você pode até não ter consciência de como que isso afeta você, mas isso com certeza, isso eu posso te afirmar, isso afeta de algumas formas e eu vou te dizer hoje quais são os efeitos, tá? Primeiro, o abuso sexual nem sempre precisa ter sido sentido pela pessoa como de fato um ato sexual. É muito comum que o abuso sexual tenha sido feito de forma sutil, às vezes um toque, às vezes uma cena, às vezes uma presença ali de uma pessoa fazendo alguma coisa que você não entendia muito bem, e às vezes você diz assim, mas eu nem me lembro disso, então acho que isso não tem tanto impacto. Não, eu quero te dizer que tem sim. E por quê? Por mais que naquela situação você não conseguisse entender o que estivesse acontecendo, muitas vezes aquela excitação que às vezes acontece, ou às vezes não tem nenhuma excitação, mas tem uma provocação, é uma cena que não era para você estar vivenciando com aquela idade, você não entende. É até interessante dizer que às vezes o que é considerado abuso é você fazer sexo na cama junto com a criança ou no mesmo quarto com a criança, aqueles sons, aquela movimentação, aquelas expressões faciais ali do sexo, tudo isso é agressivo para a criança, principalmente quando ela não está nem entendendo, porque tudo aquilo é muito particular de uma cena sexual, e a criança não entender, para ela é considerado uma violência, uma coisa estranha, é um ato que eu não estou compreendendo, então isso sim também é considerado abuso, tá? Então qual que é o impacto de um abuso? Quando você é usado, né, em prol de um prazer do outro, ou quando você não é preservado de repente, presenciar cenas, às vezes eu já escutei histórias de pessoas que viam os pais transando, ou viam a mãe com alguém, um namorado, né, na sala, tudo isso gera em você uma sensação de que você não está sendo preservado, de que a sua inocência não está sendo cuidada. E aí aquela criança, para ela lidar com aquilo, que aquilo é estranho, para ela não sabe nem dizer por que é estranho, ela muitas vezes embota aquele sentimento. Ela embota, quer dizer o quê? Ela prende, subjuga aquela dor dela e põe num lugar onde ela finge que ela não está entendendo, ela finge que ela não está sentindo, ela praticamente se dissocia daquela situação, tanto quando é com ela, quanto quando é na presença ou quando é alguém fazendo sexo perto dela. Por quê? Porque o aparelho psíquico dela não está preparado para lidar com aquilo. Então a única forma que ele tem de lidar é não enxergando, é não estando presente, é não estando totalmente consciente daquilo. E aquilo fica no seu subconsciente. Na vida adulta, provavelmente você tem problemas na vida sexual, ou você não consegue ter relação sexual, ou você se torna hipersexualizada de um jeito em que você acaba usando o sexo como moeda de troca. Você acredita que você só tem valor quando você transa ou quando você quer conseguir alguma coisa de alguém. Você precisa oferecer o seu corpo. É como se você não se visse como alguém de valor, porque em algum momento alguém já desvalorizou o seu corpo, já usou o seu corpo sem a sua permissão. Então, é realmente bem traumático. Você acaba lidando com não só as questões sexuais, mas as questões afetivas, né? O emocional ali nos relacionamentos, ele fica prejudicado. Você costuma usar 2 mecanismos. Ou você vai para um embotamento total, onde você fala pouco de você, você não se entrega, você não compartilha, você não confia nas pessoas, porque você fica com esse receio do que vão fazer com essa entrega. Ou você vai para um outro caminho, você entrega para qualquer pessoa.
como se você não valorizasse o seu corpo, você não valorizasse a sua entrega, não valorizasse o seu sentimento e você entregasse para qualquer pessoa, como se você estivesse muito sedento para receber de volta. Então, geralmente, essa é a sequela do abuso, né, na vida adulta. Quando você passa por uma situação de violência física, né, e no abuso tem a violência psicológica, né, muitas vezes, que eu vou falar depois, mas a violência física, quando você vive num lar muito agressivo, quando você via sua mãe apanhando, ou quando você via ali na sua casa um lar muito caótico, né, brigas o tempo inteiro, violência entre os irmãos, ou um irmão batendo em você, ou sua mãe batendo em você, isso cria dentro do organismo uma sensação de impotência, em que você queria reagir e você não conseguia. E a criança, ela não tem filtro, ela acredita que ela merece tudo que oferecem para ela. Então, se estão dando amor para ela, ela acredita que ela merece aquele amor. Se estão dando violência para ela, ela acredita que ela merece aquela violência. Se estão agredindo, ela acredita que ela fez algo errado para merecer aquilo. Se estão subjugando, se estão aprisionando, ela acha que ela merece aquilo. Então, aquilo vai criando um sentimento de desvalor, de que ela não vale nada, de que ela está fazendo tudo errado, de que ela está realmente inadequada nas situações e que ela está merecendo uma punição. Então ela começa a ficar com medo das situações, ela começa a ficar com medo de errar, ela começa a ficar com medo da vida. E aí, de novo, ela vai para dois caminhos. Ou ela vai para uma raiva muito grande, onde muitas vezes ela se torna também agressiva com outras pessoas, é aquela pessoa extremamente arredia, extremamente grosseira, que não tem tato social, que não gosta de estar no meio social, que não consegue se vincular às pessoas, porque o meio social para ela é um simbólico das relações que ela teve, né? Ou seja, não são relações confiáveis. Então, ou ela é violenta, às vezes até cria uma família e às vezes é violenta com o filho, violenta com a esposa ou com a pessoa que estiver vivendo com ela, ou ela vai para um outro caminho, um caminho passivo, que é o caminho onde você se identifica com a vítima, né? Porque numa violência sempre tem a vítima e o agressor. Então, dependendo de como você reage a isso, você vai para se identificar com o agressor ou você vai para se identificar com a vítima. Quando você vai por esse caminho de se identificar com a vítima, você fica eternamente nesse papel passivo. É aquela pessoa que viveu num lar em que a mãe apanhava, em que ela mesma apanhava, e ela fala, nunca mais eu vou passar por isso, eu prometi pra mim que isso não ia ser algo que eu passaria. E aí quando ela se vê na vida adulta, ela tá lá apanhando do marido, ela tá batendo no filho, ela tá, de repente, sendo subjugada por alguém, e ela fala, gente, mas eu prometi pra mim que eu não ia mais viver isso. Mas é como ela se identificou com a vítima, ela acaba nesse papel de novo, não saber reagir. Até porque as emoções, numa situação de violência física, elas são muito abafadas. Então ela tem dificuldade de identificar quando alguma coisa é intolerável. Até porque quando ela era criança, ela não ia reagir mesmo, ela não tinha força, ela não tinha poder. Então só cabia a ela aceitar, né? Ainda que muitas vezes revoltada, porque tá entendendo ali que aquela situação é estranha, às vezes ela nem entende porque que ela apanhou, ela não tem como revidar. Então, às vezes, ela não aprende a desenvolver esse ímpeto, né, de se proteger, de se cuidar. E aí, quando ela vai para a vida adulta, muitas vezes é aquela pessoa que tende a ser boazinha demais, que quer o tempo inteiro fazer com que as pessoas gostem dela para evitar um novo abuso. E essas pessoas são vítimas e geralmente muito propensas a estarem em relacionamentos abusivos, exatamente porque elas não sabem colocar esse limite. E tem o abuso psicológico, que ele na maioria das vezes, está dentro de um abuso sexual e de uma violência física, né? De um abuso físico também. Essa violência psicológica, né? Tortura psicológica que muitas vezes a gente vive na infância, que é você ouvir ameaças dos seus pais. Às vezes você escuta a mãe dizendo que vai embora, você escuta às vezes o pai dizendo que vai embora, ou o pai ameaçando que vai bater na mãe, ou um pai fazendo violência psicológica com você, dizendo que você é burro, dizendo que você é idiota, dizendo que você não presta, dizendo que vai te matar, dizendo que vai te expulsar de casa, dizendo que se você não entrar na linha ele vai te punir da forma X,
mostrando para você às vezes que ele não aprova alguma coisa que você faça, ou que você sinta, ou que você é. Acontece muito com casos de homossexuais, né, que são vítimas dos pais porque não aceitam as características deles. Então é o tempo inteiro mostrando ali a decepção de ter aquele filho. Então a pessoa se sente uma grande decepção, né? E quando é no caso de abuso sexual, é aquela violência psicológica de se você contar para os seus pais, se alguém ficar sabendo, eu vou matar fulano, ou então eu vou dizer que a culpa é sua, né? Que geralmente tem toda essa inclusão desse gatilho de que você também provocou, de que você também é responsável, de que você tá aqui curtindo. Então aquilo ali vira uma tortura para a criança. E quando tem dentro do abuso físico, né, também, essa tortura psicológica, geralmente ela vem dizendo como se você merecesse aquilo. Então você cresce com essa sensação de que você não vale nada, de que você merece um tratamento como aquele. E aí quando você vai para a vida adulta, você está sempre achando que vai ser maltratado por alguém. Você tem muita dificuldade de acreditar que alguém vai te amar, de que alguém vai te tratar bem, que alguém vai respeitar seus limites, que alguém vai ser capaz de te oferecer amor gratuito. Né? Esses 3 tipos de abuso, eles realmente fazem um efeito em que a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Mesmo que às vezes não pareça, tá? Porque às vezes a pessoa encontra uma força para reagir àquilo que parece que ela é muito autossuficiente, que ela não se importa com ninguém, que ela vive sozinha, mas esse viver sozinha, esse não contar com as pessoas, esse não confiar em ninguém, não é porque ela é autossuficiente. Na verdade, o sonho dela era poder contar com alguém. Ela só não consegue. Ela só aprendeu a ter que contar com ela mesma. Porque quando ela precisou, ela não pôde. Às vezes ela apanhava de alguém e a mãe, do pai, ou sei lá, de um tio dentro de casa, e a mãe não tinha condições de defendê-la. Então ela não podia contar nem com essa mãe. Ou então, e geralmente quando tem esses abusos de qualquer tipo, são de pessoas muito próximas. Então são adultos que deveriam estar protegendo ela, são as pessoas que colocam ela numa situação de ameaça. Então como que ela vai confiar, né, nas pessoas? Então sempre tem esses 2 caminhos. Ou ela não confia em ninguém, ela vira uma pessoa extremamente retraída e agressiva, ou ela confia em qualquer pessoa, se entregando para qualquer pessoa, na tentativa de ter alguma migalha. E aí geralmente são aquelas pessoas que são muito propensas a estar em relacionamentos tóxicos, porque elas não sabem negociar, elas não sabem impor seus limites, elas não sabem dizer não, elas não sabem dizer como elas estão se sentindo, porque elas aprenderam a se dissociar. Né? Diante de uma situação de muita dor, a dissociação, que é aquela separação. Dissociação significa eu me separar daquele momento, e é como se eu estivesse fora do meu corpo e eu não estivesse nem sentindo aquilo. Aquilo é grave? Eu sei que é, mas se você me perguntar o sentimento, parece que eu nem consigo acessar, parece que eu nem lembro, parece que eu nem senti, mas foi um mecanismo do seu organismo para tolerar. Um mecanismo de defesa para que você não perdesse o controle, para que você não enlouquecesse, porque é muito grave mesmo. Né? Então, é um mecanismo que, por hora, ele é muito útil para te fazer aguentar aquela situação. Só que quando você vai para a vida adulta ainda com esse mecanismo, você não consegue identificar suas emoções, você não consegue sentir alegria, prazer, tristeza, euforia na medida em que as situações vão acontecendo. É como se você não soubesse muito bem reagir, é como se você estivesse ali na vida, mas você não sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque na sua vida foi tudo tão confuso, você teve que ignorar tanta coisa que você perdeu a referência. E aí, com certeza, isso te deixa perdido nas relações, perdido nos seus objetivos futuros, você não sabe projetar metas, projetar um futuro prazeroso, possível, porque a sua vida foi sobreviver, infelizmente. Então, a saída para isso é procurar ajuda. É bem difícil você realmente se curar de tudo isso sozinho, porque muitas coisas precisam ser ressignificadas. Você precisa ressignificar que você não teve culpa, que você merecia ter sido protegido, que você realmente precisava que alguém fosse o responsável por aquela situação e algum adulto que estava perto de você falhou. Algum ou alguns realmente não foram capazes de te proteger
dessa situação, muitas pessoas não falam disso para ninguém. E falar é extremamente libertador, porque isso é um peso muito grande. É um peso muito grande que faz você duvidar do amor das pessoas, faz você duvidar do seu valor. Então, a busca na terapia faz você ressignificar quem é você. Faz ressignificar o que você merece da vida, o que você merece das pessoas, o que você merece do futuro. Tá? Então, se você passa por isso, entenda que, por mais que você às vezes não se dê conta, pode ser que tenha alguma coisa aí na sua vida precisando ser ajustada, né? Que você às vezes não entende que é por isso, mas que com certeza, se você dá a chance de falar sobre isso num ambiente controlado, terapêutico, seria muito importante para você, tá? A sua criança interior, ela vai agradecer isso, porque a criança ficou ali desamparada, e se você não teve a chance de cuidar disso, ela continua desamparada dentro de você. E uma criança interior desamparada é um adulto desamparado que muitas vezes enfia os pés pelas mãos e não sabe nem porquê, tá? Como esse vídeo chega até você? Esclarece um pouco? Você se sente um pouco mais acolhido? Se você acha que tem alguém precisando ouvir essa mensagem, manda para essa pessoa, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, que eu acho que esse é um tema que realmente precisa ser mais divulgado, né? As pessoas não sabem o quanto é impactante a sequela dos abusos físicos, emocionais e psicológicos. Tem aqui na minha caixinha de descrição e-books disponibilizados para vocês. Tem um e-book sobre autossabotagem, tem um e-book sobre chega de ter medo da vida, que muitas vezes você que passou por uma situação como essa está cheio de inseguranças, está cheio de autossabotagens que você não sabe sair, né? Que você acaba vendo a sua vida empacada e não sabe como resolver isso. Esse e-book te ajuda bastante, tá bom? E se você ainda não participa da minha lista de transmissão, participe, é gratuito. É uma forma de sempre ter algo para refletir. Eu mando um postzinho por dia, de segunda a quinta, no seu WhatsApp, gratuitamente, para você estar sempre refletindo sobre autoconhecimento, relações amorosas, relações familiares, autoestima, tá bom? Então esse é o convite que eu faço para você. Eu fico por aqui e até a próxima. Então agora eu vou contar minha história. Desculpa, às vezes eu me exalto. Estou aqui para falar um pouco mais de como vai ser esse processo de autocura que eu vou estar passando para vocês. Vou deixar o link aqui abaixo para quem não me conhece, quer saber um pouco mais da minha história e não assistiu meu testemunho, vou deixar o link aqui embaixo, então assista por favor para entender um pouco mais como tudo isso começou.
Bom, eu desenvolvi uma apostila com os temas mais básicos, iniciais, porque eu passei praticamente toda a minha vida com transtornos mentais, pulando de médico para médico e tomando vários tarja preta e só ouvindo coisas negativas, que não tinha esperança e tudo mais. E até que eu cheguei a passar por um psicólogo durante um pouco tempo, mas foi um tempo muito importante. E que ele soube falar um pouco mais comigo, até que eu cheguei à conclusão de que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não sabia como fazer. Mesmo que ele me explicasse, eu não conseguia compreender. Então eu comecei a estudar bastante sobre isso. Então, ao contrário do que podem estar pensando, não estou aqui para falar sobre religiões, não estou aqui para converter ninguém, até porque eu acho que isso é um saco. A fé, para mim, é uma coisa muito individual e que não desrespeita ninguém, né, só por quem realmente está sentindo aquilo ali. Então a gente até vai falar de Deus, mas vou bem mais lá para frente porque eu quero abordar as diferenças, porque cada religião tem um conceito diferente e aí todo mundo acha que Deus é um Deus vingativo, que se você não fizer o que Ele quer, Ele te joga no fogo do inferno pelo resto da eternidade. Já não é o Deus que eu sirvo. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas diferenças de opiniões, mas é mais para um contexto geral, eu não estou aqui para converter ninguém. Ninguém se preocupa com o bem-estar interior, emocional, e daí vai um machucando o outro, um se metendo na vida do outro, um achando que tem direito sobre a vida do outro. E quando na verdade a gente não consegue ter nem de nós mesmos, porque se não conhecemos os nossos maiores demônios interiores, né, que são os nossos maiores defeitos, as nossas maiores falhas, como é que a gente quer consertar dos outros? Né? E todos nós temos essa escuridão, todos nós temos o nosso lado podre, e é justamente esse lado que a gente não quer olhar, né? Disfarça, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Então, bem longe, né? Porque a pessoa, quando ela escolhe não mudar, não evoluir como ser humano, ela acaba se tornando um fardo para as pessoas que querem evoluir. Então, eu não estou falando aqui para você sair esculachando ninguém, mas se você entrar nesse processo de autocura, você tem que entrar pronto para certas despedidas, porque tem certas pessoas que cabiam no seu passado e que até ainda forçam um presente, mas essas pessoas não cabem no seu futuro. Porque são pessoas que têm princípios diferentes, porque quando você entra numa autocura, você começa a perder a vergonha de ser quem você é, você começa a descobrir quais são os seus maiores talentos, os seus maiores dons, você começa a aprender a se defender de pessoas tóxicas, pessoas que só te chamam para perguntar da sua vida, mas não tem interesse nenhum em construir ou torcer para o seu sucesso. Então essas pessoas ficam emanando energias negativas e com um sorriso no rosto. E isso, sem que você saiba, vai atrasando a sua vida. E como você não conhece, não tem uma inteligência emocional ou um controle, você acaba ficando suscetível a tudo que todo mundo fala. Aí você descobre que você está com vontade de abrir um negócio. A pessoa, mas e se não der certo? Isso já começa a minar a sua confiança. Então, a gente vai estudar sobre como identificar quais pessoas são edificantes para continuar junto com a gente na nova jornada de vida. Então, a gente vai estudar sobre o autoconhecimento, a base da autocura, terapias, a diferença entre sentimento e emoção, que para mim foi o divisor de águas. Cheguei à conclusão que era bom a gente estudar um pouco sobre a nossa mente humana, ao invés de a gente já começar direto no autoconhecimento, até porque o autoconhecimento ele é todo baseado na nossa capacidade de entender as nossas percepções, os nossos sentimentos, e para isso a gente tem que entender como a nossa própria mente funciona. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, nós já passamos, né, pela aula inaugural da autocura, onde eu falo um pouco mais sobre a importância de todos os conhecimentos juntos para que a gente consiga nos curar. Tivemos um mini curso sobre como funciona a mente humana e agora nós vamos ter um mini curso sobre criança interior, né? Porque quando a gente fala sobre traumas,
As pessoas geralmente acham que são coisas que estão na superfície. E não são. São coisas que a gente não faz ideia que está dentro da gente. E quando a gente fala de criança interior, nós estamos falando de percepções, né, e acontecimentos que foram durante a nossa infância. Todos nós temos uma criança interior magoada, ferida, frustrada. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, a gente começa a ser mais autêntico, a ter mais força para buscar os nossos sonhos e até mesmo descobrir o que nós queremos. Só que para isso, gente, a gente tem que identificar esses padrões de pensamento, de comportamento que vêm lá da infância. Não estou aqui para culpar ninguém, porque minha vida é uma merda, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo. Não, gente, não se trata de culpar o próximo. Se trata da gente enfrentar os nossos próprios problemas internos. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento autodestrutivo, e isso engloba muitas coisas, como bebida, droga, mutilação, até um comportamento tóxico com o outro. O estudo do poder da ação